Meus queridos, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Gerus Vieira, eu sou professor de Biologia há mais de 15 anos e estamos aqui no Café Fica Bem para trazer informação de qualidade para vocês. E hoje quem vai me ajudar com isso é o meu querido amigo, chefe Rafael, que vai contar um pouco da história dele para também contribuir com a sua história, com a sua vida, com a sua formação. Chefe Rafa, seja muito bem-vindo. Obrigado. Ao Café Fica Bem. Obrigado. Eu queria que você nos contasse um pouco aí, um breve currículo seu, né? A Wikipédia pelo próprio Rafael. Boa tarde, pessoal, tudo bom? Obrigado, Gerus, pelo convite, estar aqui no Fica Bem. E aí, falando um pouco, resumido também, né? Eu trabalho há 12 anos com gastronomia, eu sou especialista em charcutaria. Charcutaria, para quem não sabe, é a área da gastronomia que estuda a conservação da proteína. Então, fazem 10 anos que eu estudo a conservação de proteínas no sentido de quê? Processamento de embutidos, defumados, salames, carnes curadas. Eu sou natural de Juazeiro da Bahia, moro em Recife há aproximadamente 12 anos, que foi quando eu vim cursar gastronomia, né? E aí, gastronomia é minha vida hoje, eu trabalho justamente em cozinha, tenho um restaurante, sou consultor de gastronomia e minha área. Bom, muito bem, muito bem. Agora, uma coisa que é importante, tem uma música que eu amo, Bethânia e Caetano, que está fazendo muito sucesso e que na verdade não é nem deles, eu acho que é da Isa. E ela tem um trecho que diz o seguinte, né? Hoje só vê meus close, mas não vê os meus porres. Então é fácil hoje, até mesmo para os alunos que estão aí tendo certeza da vida, porque eu quero fazer isso, porque eu quero fazer aquilo dali, e a minha vida está resolvida, porque eu estou vendo vários profissionais resolvidos, e na verdade não é bem assim. Não. Então conta um pouquinho pra gente, como foi, vamos do começo, sair de casa. Rapaz, foi complicado. Eu, na verdade, nasci em Juazeiro, mas eu sou conhecido, aqui em Pernambuco a gente chama de Peba, né? Eu nasci na Bahia, mas nunca morei, sempre morei em Pernambuco. E aí minha família é Petrolina, Arco Verde, Sertânia. Só que antes de vir para Recife eu morava em Maceió. Cursei Direito, tentei cursar Direito lá. Em Maceió? Em Maceió, acabei desistindo de Direito lá. E foi quando eu me encontrei à vontade de estudar gastronomia. E aqui tem um ponto importante, pessoal. Rafael, nós somos de uma geração, e você ainda está sentindo isso, que basicamente existem dois cursos. Ou é medicina ou é direito. Isso. Fora disso daí é complicado. Então, muita gente acaba escolhendo isso por uma necessidade social, mas às vezes não é a vontade da pessoa, não é onde a pessoa se encontra. Isso. Você descobriu que não era seu caminho mais ou menos com quanto tempo de direito? Rapaz, eu acho que com 9 meses. 9 meses. Eu ainda cursei 9 meses de direito. Semestre e meio. Foi, segundo período. E a minha geração ainda estava surgindo a engenharia, né? Então, era você fazia medicina, ou você fazia direito, ou você fazia engenharia. E aí você chega para a família e dizer, não quero. Não quero. Aí, justamente... Aceitaram com um sorriso largo no rosto? Foi, adoraram. E quando eu morava com minha mãe, meus irmãos moravam em Petrolina, Arco Verde. E quando eu decidi fazer gastronomia, minha mãe ficou, rapaz, estava surgindo também, era a época que estava começando o boom da gastronomia, né, que hoje tem muita gente que faz inúmeros programas da TV, tem todo, como você mesmo falou, o close, mas tem um corre arretado por trás disso. E eu, quando decidi vir para Recife, foi muito por questão realmente de formação. A Faculdade do Senac, que foi onde eu me formei, a gente tem também a Rural, que é uma universidade rural, que tem o curso de gastronomia, e a Faculdade do Senac era referência no Brasil. Então você já veio direcionado. Eu já vim direcionado. Em Maceió a gente tinha Nassau, que era uma universidade boa, porém eu quis fazer a Faculdade do Senac. E aí eu vim morar sozinho em Recife e começar na vida de gastronomia, né? Começar a fazer primeiro período, toda a experiência de chegar numa cidade que não conhecia praticamente ninguém, tinha poucos familiares, e estudar, trabalhar para poder estudar, porque eu sou aluno FIES, né? Tive 90% pago pelo FIES, e só que ao mesmo tempo eu tenho que trabalhar para bancar um monte de coisa, né? Alimentação, você sair de casa. Eu também sou do interior e entendo um pouco o teu corre aí, e eu queria passar isso também para quem está assistindo a gente, porque primeiro, vir do interior já não é fácil. E todo esse início de vida, ele é muito complicado, pessoal. Até a gente chegar onde a gente quer, tem que suar bastante. Mas a gente não precisa também suar tanto aqui. Eu, por exemplo, agora estou com a garganta um pouquinho seca. Para a gente ficar bem, vamos pedir aquele cafezinho?
Vamos tomar aquele café esperto? Eu quero um longo, expresso longo. Eu tô com calor, eu vou de um mais geladinho. Eita, eu vou de um mais geladinho. Opa, maravilha, Yasmin, muito obrigado. Queria uma água também, por favor, Yasmin. E o colega ali disse que ele consegue conversar e mexer com açúcar, né? Eu também consigo, tá, pessoal? Então vamos fazer ao mesmo tempo isso daqui, enquanto a gente vai conversando. E aí, quando você estava nessa fase estudando, você já começou a trabalhar com o quê? Em restaurante. Então já foi. Quando eu me interessei, quando eu vim para Recife fazer faculdade, primeiro período, como você mesmo falou, né? Quem é do interior tem a dificuldade e chega na capital, não conhecia muita gente. Então eu ainda cheguei a retornar muito no fim de semana para visitar a família, visitar amigos. E aí depois foi que, me inserindo no mercado de trabalho, trabalhando em cozinha propriamente dito, foi quando eu fui pegando mais o gosto por Recife, comecei a trabalhar no segundo período, só fui parar, não parei na verdade, né? Trabalho até hoje. E esse começo da cozinha, ele te assustou muito? Em algum momento você disse assim, rapaz, também será que é isso mesmo que eu quero? Porque o começo ele é difícil para todo mundo. Mas tem alguns começos que são tão traumáticos que o pessoal acaba procurando encurtar o caminho. Hoje tem muita gente querendo encurtar caminho aí. Né? Isso. Gastronomia, eu digo que, por exemplo, hoje eu tenho já um currículo, né, na área de gastronomia, sou conhecido aqui em Recife, tenho um pouco de amigos na área de network e eu digo que a faculdade Senac, para mim, ela foi maravilhosa pelo quê? Ela encurtou muito isso que você acabou de comentar, que foi ser inserido no mercado de trabalho, vamos dizer assim. Porque gastronomia, ao meu ver, hoje, como eu aplico o curso também na faculdade Senac, faço cursos fora, junto com a editagem de prefeitura e tudo, e eu já dei aula, oficinas, inclusive, na Rural. E na Rural você tem a faculdade de gastronomia voltada muito para a docência, para a pesquisa, para o estudo, mas a gastronomia ela lida muito com o comércio. Então você tem que estudar muito essa parte de gestão, de comércio, e a faculdade Senac foi o que me abriu muito os olhos, né? Então eu entrei na faculdade com a cabeça de ser cozinheiro, ser chefe de cozinha, trabalhar com restaurantes, mas a faculdade Senac deu essa girada de chave de dizer, não, eu consigo ser um gestor, eu consigo fazer gestão, eu consigo empreender, eu consigo ver o mercado de uma outra forma, como comércio, como comerciante. Aí foi bem bacana. A faculdade Senac, para mim, ela é bem referente. Às vezes você tem essa situação de não escolher exatamente o curso que você quer fazer no lugar que você precisa fazer. Então, ele queria um campo que, eventualmente, a Rural não ia trazer para ele, porque ia ser muito teórico, e ele se encontrou em um outro local que ia levar exatamente para onde ele queria ir. Isso é uma coisa muito boa. Então, você tem que pesquisar antes, né? Eu vou para Harvard, eu vou para a Federal, eu vou para o Senac, eu vou para o IF. Beleza. Mas ele vai te oferecer exatamente o quê? É isso que você quer? O curso mas com qual viés ele vai ter? Para biologia, por exemplo, eu sei que a abordagem da Federal ela é diferente da abordagem da UPE. E não tem melhor ou pior, são abordagens diferentes, você tem que ver o que você adequa melhor para você. Muito bom. Agora me diz uma outra coisa. Nessa época, provavelmente, você ainda tinha muitas dúvidas, temores, porque tem um pessoal mais jovem que acha que a vida é feita só de certezas. Não é, né? O que é que você lembra, assim, que para você era a tua maior dúvida, a tua maior angústia, o teu maior medo, o teu maior entrave? Rapaz, justamente como eu falei, né? Por gastronomia, quando eu comecei a entrar no mercado de gastronomia, eu vi que era muito mercadológico, era muito estudo do mercado em si, da gestão. E aí eu fui me preocupando com o quê? Como é que eu vou fazer tudo do zero, só com pesquisa, só com estudo, só com a gente sabendo que você tem um investimento a ser feito na área de comércio, de empreendedorismo, né? Você, para empreender, você tem que ter um capital. E eu acho que esse foi um dos meus maiores receios. Então, eu botei muito pé no chão. Eu comecei fabricando embutidos, trabalhando com um alemão. Depois, quando a gente separou, eu virei sócio dele durante o período, separou. Eu não tive problema em dizer, botar o pé no chão e dizer, eu vou começar da onde eu consigo. Então, eu fabricava embutidos do meu apartamento, fornecia embutidos para restaurantes fabricando do meu apartamento, entregava de cooler, pegando ônibus, porque não tinha carro na época. E eu acho que todo começo é difícil, e todo começo é você se colocar no começo mesmo, você aprender do zero, né? Em restaurante a gente diz uma coisa interessante, que é, você para
para aprender tudo sobre a gestão do restaurante, você tem que vir da copa, que é a lavagem de prato, você tem que ser auxiliar de serviços gerais, você tem que ser auxiliar de cozinha, você tem que ser cozinheiro, para depois você ser sous-chefe, depois ser sous-chefe de cozinha. Então, pessoal, o chefe Rafael aqui, ele trouxe duas dores que são muito comuns, na verdade. Primeira, 80% das pessoas que começam a empreender, começam por necessidade. Não é alguém que disse assim, eu estou com uma bela grana, estou numa ótima situação de vida e vou realizar um sonho. Não, 80% começa realmente por necessidade, começa com muito sacrifício, com muito esforço. Um segundo dado que ele trouxe muito importante é que muitas vezes a pessoa ela começa a empreender com uma coisa que ela gosta, com uma coisa que ela ama, mas peca num ponto que é a parte administrativa. E como é que eu faço para precificar? Como é que eu faço para controlar uma equipe? E se eu receber algum processo trabalhista? E como é que eu faço para entender quais são os direitos desse trabalhador para não receber um processo trabalhista? Então, uma dica super importante que eu ouvi uma vez, eu acho que se aplica muito bem aqui. Antes de investir o seu dinheiro, invista o seu tempo. Antes de investir o seu dinheiro, que pode causar um belo prejuízo, na verdade, a realidade brasileira é essa, invista seu tempo. Dedique-se, leia, estude. Tem tanto material de qualidade, tem tanto vídeo legal como esse aqui para deixar essa dica para você. Se você está gostando, dá aquele like, dá aquela compartilhada, curte, faz algum comentário. E essa é só a primeira parte da nossa entrevista. Se você gostou, volta aqui para a segunda parte.